Nós somos assim. Essa é a nossa cara, essa é a nossa alma. Abraço a todos. Esse vídeo foi apresentado pelo Corinthians numa rede social e eu tive a curiosidade de olhar os comentários abaixo, né? E eram muitos comentários, quando eu fui olhar, cerca de 800 comentários no post no Twitter do Corinthians oficial com esse vídeo do Silvinho. E me parece o panorama entre os torcedores, Vitor Birner, absolutamente dividido. O torcedor do Corinthians é puro ponto de interrogação em relação à chegada do Silvinho. O Corinthians contrata um técnico, não é um técnico europeu, mas com formação europeia, absolutamente, né? Por tudo que viveu, ao lado do Mantini e tudo mais. Mas é um técnico inexperiente e teve uma única experiência que não deu certo no futebol europeu. É uma aposta, é uma tentativa. É uma boa aposta, na sua opinião, Birner? Eu acho que é uma aposta que tem lógica. Primeiro porque ele precisa decolar na carreira. A gente falava, por exemplo, do Crespo no início do programa. O Crespo é uma aposta quando foi contratado. E dirigiu um time na Itália, dirigiu o Modena na Série B italiana. Nem terminou a temporada. Se não me engano, com mais derrotas do que vitórias. Apesar de eu poder cobrar vitórias de quem dirigiu o Modena, né? 31% de aproveitamento. Então, eu acho que a pior decisão para o Corinthians seria apostar naquilo que a gente já conhece e que daria certo se fosse em situação atípica. É que a gente sempre tem que pensar o que é dar certo no Corinthians hoje. O que esperar desse time do Corinthians, né? O Silvinho fala sobre raça, garra, isso tem a ver com a identidade da equipe. E eu acho que é essencial, mas longe de ser o bastante para a equipe ser realmente competitiva. Precisa de sistema, de ideias. E um treinador que tem formação europeia, que está acostumado a jogar com outros modelos e viu coisas diferentes e trabalhou com técnicos, você citou Mantini, por exemplo, que sabem estruturar equipes de um jeito melhor, ou no mínimo mais amplo do que boa parte dos técnicos daqui, onde o futebol sempre foi individualizado e há pouco tempo, se comparado com a Europa, é um jogo coletivo, onde você prioriza o coletivo. Eu acho que o Silvinho é uma aposta interessante. A sua, digamos assim, a sua pesquisa, Paulo Andrade, de medição da torcida do Corinthians mostra até uma boa inteligência da torcida do Corinthians, porque é uma interrogação. No final das contas é isso. Mas melhor uma interrogação com formação no futebol de ponta do que um ponto no futebol comum que você sabe que não vai dar certo. Então, vamos esperar para ver. Ô Birner, eu acho que assim, técnico nenhum que tenha apenas 11 jogos comandando uma equipe na carreira vai ser, evidentemente, o técnico ideal para o Corinthians, né? Você nunca vai olhar para um técnico com 11 jogos na carreira e dizer, pô, esse é o técnico ideal para o Corinthians. Mas quem é o técnico ideal para o Corinthians dentro das possibilidades que o clube tem hoje, né? E ainda que tivesse mais possibilidades do ponto de vista financeiro, não seria tão fácil assim. Tanto que quando se fala em troca de treinador nos clubes com mais grana no Brasil, nunca você tem uma unanimidade, um nome que você diz, pô, esse cara é tira e queda, ele chegou e realmente vai resolver a parada. Não existe isso. Em geral, técnicos são incógnitas. Contra o Silvinho, pesa, evidentemente, uma carreira de 11 jogos, né, e sem sucesso como treinador. Até porque senão não teriam sido 11 jogos. Só que você também vai achar muito técnico no Brasil à disposição com mais de 1.000, 1.200, 1.300 jogos comandando times, que vão ser certamente uma aposta. E uma aposta, eu diria, com mais chances de fracasso do que o Silvinho. Então, o número de jogo por si só, embora não seja ideal você contratar um técnico com 11 partidas apenas, o número de jogo por si só não pode ser o argumento completamente contrário. A favor dele você tem a aplicação, a dedicação que todos que trabalham ou trabalharam com ele, inclusive o Renato Rodrigues, nosso companheiro aqui na ESPN, que trabalhou com ele no Corinthians, colocou no seu Twitter, quem quiser, uma thread bem legal explicando as qualidades, os atributos do Silvinho. Uma escola de alto nível, né? O técnico formado na Europa, isso não tenho vergonha em dizer, não é síndrome de vira-lata como alguns nacionalistas adoram exaltar toda vez que a gente fala que alguma coisa é melhor lá do que aqui. Não tem discussão que a escola de técnicos na Europa é muito melhor do que a escola de técnicos no futebol brasileiro. E pode ser que daqui a 20 anos isso mude. Mas hoje é assim e é melhor que ele tenha sido formado lá como treinador do que aqui.
E aí, assim, a falta de conhecimento como técnico, né, de trabalho efetivo como técnico, já que são apenas 11 jogos, de alguma maneira, sobretudo por ele estar voltando para um time que ele conhece bem, é compensada com o conhecimento do ambiente, com o conhecimento sobre o clube, com o conhecimento que ele teve como jogador. Então eu acho que colocando na balança, longe de ser uma unanimidade, um nome que a gente possa bater o olho e dizer, pô, que escolha maravilhosa, hein? Realmente foi uma sacada. Não digo que foi uma sacada, mas para mim, na média, na balança, entre apostas possíveis que o Corinthians poderia fazer, para mim é uma aposta, uma tentativa válida, muito mais do que uma tentativa daquelas que a gente pode dizer, putz, a chance disso dar em alguma coisa, a chance disso não dar em nada é muito grande. Não acho que seja assim. Acho que entre as apostas possíveis é uma aposta legal. Ele tem vivência dentro de comissões técnicas, que claro que é diferente de você ser o técnico principal, mas ele tem bastante experiência dentro de comissões técnicas. Eu acho que isso é importante. Ele trabalhou com técnicos importantes. Eu acho que isso não pode ser de maneira nenhuma desprezado. E de resto, assim, eu tô de pleno acordo com o Birner, cara. Entre isso e trazer os de sempre, os técnicos que seriam só outros Mancines, eles teriam um prazo de validade, eles poderiam dar uma cura inicial e dali a pouco não ia sair muito mais disso, eu acho que vale muito mais a pena. O dar certo ou não, para mim, é questão de mensurar a expectativa. Porque se o dar certo for ganhar título, cara, desculpa, ele tem muito pouco em mãos para fazer. Não é, né, Léo? Acho que a Fiel não pensa assim, não pensa em título, a Fiel. Você nunca sabe, né? Eu acho que a Fiel está realista, Leonardo Bertozzi, não pensa em título. Eu tenho a impressão de que não pensa em título. É um time então, competitivo, assim, raçudo, bem armado, capaz de bater de frente, por exemplo, com o Palmeiras, né, que tem sofrido muito com o Palmeiras, nem que perca o jogo, mas que tem a capacidade de competir no mesmo nível. Eu acho que o torcedor do Corinthians espera isso. Não sei se o Silvinho pode oferecer, mas eu sei que alguns que foram cogitados não ofereceriam. A grande vantagem do Silvinho, e que foi colocada pelo Jean, é exatamente essa. Ele conhece o Corinthians. Ele é do Corinthians. Ele foi formado lá. Ele tem história lá como jogador. Ele trabalhou em muitas comissões técnicas, esteve ao lado do Tite durante muito tempo. E se você for analisar, a última grande aposta do Corinthians que deu certo foi o Fábio Carille como treinador. E comparando os currículos de Silvinho e de Carille antes de chegar ao posto de treinador do Corinthians, o Silvinho tem uma base muito mais consistente. Então, é uma aposta que realmente pode dar certo. Vamos aguardar. E uma informação, Paulo Andrade. O Gerson, desculpe voltar ao